Segue a nossa aula de geografia com revisão e assunto da prova. Ela começa na página 80 a 81. Veja só. Federação Russa e países da CEI. O desmembramento, né, com relação aos países que compreendem a CEI. Faça aí uma listazinha no seu caderno, né? Países bálticos, esses países que fizeram parte do antigo núcleo, né, soviético. Observe quais são os países que fazem parte do G7. Você vai ter uma listinha dos países do G7 e os países do G20. Você já sabe quais são os países do BRICS. E os blocos econômicos. Aí você tem já estudos relacionados com relação a isso. Por exemplo, você já conhece os países que fazem parte do Mercosul, países que fazem parte do NAFTA. Aí você vai analisar agora o bloco da União Europeia. As áreas de influências, você observa que tem umas áreas aqui lideradas pela China, você tem aqui a área liderada pelo bloco europeu e a área liderada pelos Estados Unidos, né? Aqui China e Japão, eles disputam essas principais áreas, tá vendo? Os quatro principais polos e os centros econômicos do mundo, Japão, China, aí você tem União Europeia, Estados Unidos e Canadá. Esses são os principais blocos, não esqueçam disso não, faz parte do nosso conteúdo de prova. Observe bem, vai listar quais são os países que fazem parte do G20. Provavelmente você já tem essas pesquisas. E com relação, não é mais G8, é o G7. Veja só, porque a Rússia, ela foi retirada do bloco por conta da questão da Crimeia. Lembra que nós debatemos sobre a questão da Crimeia. E o conteúdo de estudo nosso é o conflito de civilizações. Você vai analisar nesse contexto quais são as civilizações. A civilização, né, latina, a civilização japonesa, a civilização muçulmana. E com relação a esses critérios de civilizações, não esqueça a chinesa, a oriental, a africana. Essas civilizações faz parte para você entender o contexto histórico e geográfico dos países do mundo. Esse conteúdo é bastante interessante. O conflito de civilizações, os blocos econômicos e a questão dos países da CEI. Listaram aí? Aí você tem nesse mesmo conteúdo agora o novo conteúdo, que é Europa. A Europa será assunto de estudos nosso, dessa parte, que é o trabalho de vocês. Trabalho de vocês, que são os países da Europa. E o que você vai analisar nesse capítulo 5 é Europa, regionalização dos aspectos físicos. Primeiro, onde está localizada a Europa? É já uma questão de antecipação para você estudar, né? Quais são as regionalizações da Europa? Lembra que eu falei na regionalização do continente americano na aula passada? Com o Gustavo aí, debatendo aí com os meninos. Aí eu tenho países do norte, países centrais, né, países nórdicos, né, Península Ibérica, Penínsulas Balcânicas, leste europeu e países bálticos. Esses são os países que fazem parte. E observe quem faz parte de quem. Por exemplo, Estados Unidos faz parte da América do Sul, Central ou Norte? Do Norte. Por exemplo, a Noruega faz parte de qual região da Europa? Dos países nórdicos. Você vai listar aí no seu caderno, para fins de estudo, quais são os países que integram a Europa. Aqui tem uma lista de vários países que fazem parte da Europa. E os países intercontinentais. A Rússia tem uma parte na Europa e tem uma parte na Ásia. A Turquia tem uma parte na Europa e tem uma parte na Ásia. Então, são países intercontinentais. Observe aqui um contorno. Boa parte da Turquia está na Ásia, mas uma pequena parte está na Europa. E um pequeno canal aqui, ó, Istambul, que faz esse processo de ligação. É interessante você identificar a regionalização e os limites territoriais da Europa. Ela faz limites. Observe onde é que ela está localizada. O continente europeu, que é uma península. Analisando esse conflito, você vai identificar essa regionalização, como se apresenta o relevo europeu. É conteúdo de estudo seu. A hidrografia europeia, os principais rios. Tem uma lista aqui que mostra os principais rios. Por exemplo, essa aqui é os Alpes escandinavos, os montes Urais, que separam a Ásia da Europa. Aí você tem o Cáucaso, você tem os Alpes, aqui da região mais central do continente. Você observando aqui o relevo, esse mapa é mapa de estudo. Aí eu tenho a hidrografia europeia, né? Ela não tem rios tão caudalosos como no Brasil, mas você analisa aqui os principais rios europeus. Tá vendo? Os principais países, aí você tem o Volga, o Danúbio, o Reno, o Sena, o Tâmisa. Quem é o maior rio? Qual é o rio que faz o maior ligação entre os países? Qual o mais importante? Você fazendo essa análise aqui da hidrografia,
faz uma análise do relevo e você já identificando quais são os países, já é seu conteúdo de estudo. O crime e as paisagens. Quais são os climas europeus? Está resumido aqui, ó. Polar, frio, temperado, subtropical, mediterrâneo, frio de montanha e semiárido, né? Você também tem aqui as vegetações. Está resumido nisso aqui, ó. Tundra. Você já vai analisar a localização até as regiões mais do Mediterrâneo. Observando essas questões, aí você vai fazer essa analogia e observando o desastre de Chernobyl, que a gente trabalhou radioatividade, a questão das chuvas ácidas, a poluição, os problemas ambientais do continente europeu. A gente encerra nesse conteúdo. Pronto. Então, esse é o conteúdo de estudos na Agente Europa, de localização da Europa, os países que fazem parte, né, até a questão da ambientalização. Isso aqui a gente já debateu, chuvas ácidas, as questões radioativas, nucleares, tudo. Pronto, essas pequenas folhas, conflitos, civilizações e países da CEI. Tá certo assim? Então, pessoal, tenham uma boa produtividade, faça a leitura, vocês são desenrolados com relação a isso. E vocês já podem enviar o trabalho de vocês, né? O grupo vai ficar aí para você analisar o seu trabalho, analisar também o trabalho dos colegas que foi relacionado à Europa. Então, conteúdo de prova nossa. Países da CEI, as páginas já estão descritas aqui. Aí você tem conflito de civilizações e blocos econômicos. Você tem União Europeia, ali que é o foco daqueles blocos econômicos, aquele quadradinho que está ali, né? E você tem Europa continente. Aí você aqui, localização, países que fazem parte, regionalização, você tem relevo, hidrografia, crime e questões ambientais. Tá assim? Boa produtividade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A partir de amanhã eu acho que a gente já está presente lá na escola, tá certo?